Pessoas que estão assistindo esse vídeo, que eu tô trazendo vídeo aqui, a história do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol, apelido Brasileirão. As gerais, organizador CBF, edição 59. Então, esse campeonato, primeiro campeonato foi em 1957. Caraca, é muito tempo. Já são 13 campeonatos na modalidade de pontos corridos. Outros nomes: Brasileirão, que é o apelido. Local de disputa, é claro que é o Brasil, porque até no nome tá falando Brasileirão. Aqui ó, tá falando Campeonato Brasileiro de Futebol. Número de equipes: 20. Sistema, temporada, pontos corridos. Dados históricos: primeiro vencedor, Bahia, 1959. Tá errado. Isso daqui tá errado. Por quê? Porque esse campeonato foi em 1957. Pra parte de baixo aqui. Eu já li essa coisa aqui. E eu vi aqui que tem uma tabela dos campeões aqui. Realmente. Nossa, não dá pra diminuir. Não dá pra coisar. Sistema de mil? Não. Pera aí. Campeões aqui. Velho, esse negócio é muito grande, eu não gosto. 2015 pro Corinthians, Não sei porque que tá 1959 foi o Bahia, porque o primeiro campeão foi o Atlético Mineiro. O campeonato foi feito em 1957 porque... Oxi. É muito estranho isso. Meu pai, minha mãe, muita gente já falou que foi o Atlético Mineiro. Mas, eu não posso arrumar. Nem é minha culpa. Último vencedor, Corinthians, 2015, ano passado. Ascensão e descenso. Promove para a Copa Libertadores da América, que leva pro Mundial, que for campeão. E também para a Copa Sul-Americana. Deixa eu ver. Os 4 primeiros vão para a Copa Libertadores da América e os do 15º. Parece do 14º até o 5º. Não, até o 7º que vai para a Copa Sul-Americana, eu acho. Informações Poxa, por que saiu? Que isso? Voltou. Informações rebaixe para a Série B, que eu não falei. Que a Série B é muito ruim. Pra mim o Internacional vai cair. Quem é torcedor do Internacional se fudeu. Informações adicionais, transmissões, Rede Globo. E daqui tá apagado esse negócio aqui. Em 1987, presente. Estamos em 2016, né? Tá de brincadeira comigo, né? Rede Bandeirantes. Esse daqui tá certo. 1999, 2006, 2015. Sport TV, Premiere, Rede Record 2002 a 2006. Só. Sport TV Premiere com um canal pago, acho que não mostra. Sei de tipo, acho que o Sport TV transmite uns bocado de tempo, sei lá. Divisões, Série A, B, C e D. Essa é a edição atual. Atual, só se for atual, que não é não. Que Globo. Em 1987, presente. Nós estamos em 2016. Ainda Bahia, seu primeiro campeão. Se o campeonato foi feito em 1957. Tá de brincadeira comigo. Campeonato Brasileiro de Futebol, ou ainda Brasileirão Série A, é a Liga Brasileira de Futebol Profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. É através dela que são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América.
juntamente com o campeão da Copa do Brasil, que para mim vai ser Palmeiras de novo. Atualmente é também chamado oficialmente de Brasileirão Chevrolet, por motivos de patrocínio. Esse patrocínio tá muito tempão, hein? Devido às peculiaridades históricas e à grande dimensão geográfica do país, o Brasil tem uma história relativamente curta de competições nacionais de futebol. Apenas Nossa, que estranho, 1959, se já é a 59ª edição. Poxa, que estranho. Foi em 1957. Cadê onde eu tava? Como estabelecido em 1955. Foi criado um torneio nacional em 1955. A Taça Brasil em 1967. O torneio Rio-São Paulo foi expandido para incluir equipes, né? Que eu falei clubes, que eu gosto de falar clubes, de outros estados, ficando conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa, e passando a ser considerado uma competição nacional em 1971. A SBD iniciou um novo torneio nacional, o Campeonato Nacional de Clubes. Nossa, vai demorar pra até chegar nesse nome, até chegar no Brasileirão. Torneio extra, que foi considerado entre 1964 e 2010 pela entidade máxima do futebol brasileiro, como sendo a primeira edição do Campeonato Brasileiro em seus boletins oficiais. Entre 1971 e 1973, a CBA coloca as edições do... Robertão. Colocava as edições do Robertão em igualdade de condições com as edições posteriores do Campeonato Brasileiro, apenas mantendo os nomes próprios. Excluindo esta informação, a partir do boletim de 1974, em dezembro de 2010, a CBF unificou, não sei o que é isso, a Taça Brasil, disputada de 1959 a 1968, e as edições de 1967. Eu fiz uma conta que deu 1957 que começou o Campeonato Brasileiro. Eu fiz uma conta de 2016 menos 59, deu 1957. Não sei porque tava 59 aqui. As edições 1970, Torneio Roberto Gomes Pedrosa ao Campeonato Brasileiro após 1971. O primeiro campeão brasileiro foi o Bahia em 1959. Foi. Uma das características históricas do Campeonato Brasileiro foi a falta de uma patronização no sistema de disputa, que mudava a cada ano, assim como as regras e o número de participantes. Dentre os vários formatos já adotados, incluem-se sistema eliminatório. Antigamente tinha de 1959 a 1968. 9 anos com o mesmo sistema. E sistemas mistos de grupos de 1967 a 2002. Eita, nossa. Após o início do sistema de pontos corridos em 2003, agora sim estamos falando de futebol de verdade. 6 clubes já conquistaram o título: Corinthians, Cruzeiro, São Paulo 3, Fluminense 2, Flamengo e Santos 1. Corinthians, Cruzeiro e São Paulo são os foda. 3. O que demonstra o nível de competitividade do campeonato. Palmeiras e Santos são os dois times com maior de títulos brasileiros, que são 8. Com 8 títulos para cada clube. Já foram campeões brasileiros 17 clubes, 12 por mais de uma vez, de 7 estados e 9 cidades diferentes. Não entendi essa parte aqui. Sendo que apenas o estado de São Paulo teve campeão por mais de uma cidade. 3 no total: Campinas, Santos e São Paulo.
Campinas é o único time que tem possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro é Ponte Preta. Em Santos, só o Santos. Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. É apenas a cidade do Rio de Janeiro teve mais de 3 clubes campeões. Só 3 clubes. 4 deles. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Não, só 4. Botafogo, campeão. Flamengo, Fluminense e Vasco, Botafogo. Vasco eu até acredito. Fluminense não acredito. Botafogo não acredito. Flamengo até acredito. O Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais fortes do mundo. É claro. Contando entre seus integrantes habituais com a participação do maior número de clubes detentores de títulos de campeões mundiais, com 11 campeonatos ganhos por 7 clubes. Deixa eu falar que foi São Paulo 3, Corinthians 1, 4. Deixa eu ver, Santos 2, aí fica 6, mais do Flamengo 7. Que o Flamengo tem 1, então 7. Foi São Paulo 3, Corinthians 1, Santos 2, dá 6, mais 1 do Flamengo 7. O segundo em termos de quantidade de títulos da Copa Libertadores, com 17 títulos conquistados por 10 clubes e ainda outros 3 finalistas atrás em títulos apenas da primeira divisão argentina, que é do maior campeonato da Argentina, parece que é o Independente, sei lá, eu acho que é o Independente, com 17 títulos, 24 títulos a Argentina tem, conquistado por 8 clubes em um 9º clube finalista. A liga também classificada como a 6ª mais valiosa, com um patrimônio de mais de 1,43 bilhões. Ai meu Deus, de dólares, meu Deus, isso é muito dinheiro. Sendo um dos campeonatos mais ricos, com um volume de negociações anual de mais de 1,17 bilhões de dólares em 2012. O Campeonato Brasileiro é o torneio de futebol mais visto no continente americano. É um dos mais expostos internacionalmente. Desculpa falar errado. Transmitido em 155 países, tendo sido classificado no top 10 como uma das ligas mais fortes do mundo para o período de 2001-2002 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFFHS, I de Internacional, F de de Federação, F de Futebol, H de História e S. Por que esse S? Não era um E, devia ser um E. Ficando na 4ª colocação, atrás apenas da Premier League, que é da Inglaterra, La Liga, que é da Espanha, e Série A, que é da Itália. O Brasileirão é a competição de futebol preferida dos brasileiros. 51% das pessoas adora o Brasileirão, é o campeonato preferido. Pelo equilíbrio e imprevisibilidade, bem à frente da Copa Libertadores da América. 22,3%. A segunda colocada na preferência popular. Nossa. Vou terminar a primeira parte do vídeo aqui. Amanhã tem mais um, que é a segunda parte, que eu vou contar a história. A história mesmo. Daqui só foi os detalhes, mais o que aconteceu, os títulos, blá blá blá. Nossa, eu vou mostrar umas coisas aqui pra vocês verem esse trem. Deixa eu abrir aqui, se desce pra abrir. Não quer abrir? Mas tá bom. Amanhã eu trago mais um vídeo e pronto. Tchau.